milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Anete Guimarães, Evandro Oliva, André Sobreiro, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, Edmundo César, Clayton Freitas, Simão Pedro de Lima, Saulo César e Haroldo Dutra Dias. Amigo Espírita Chico Xavier. Inscrições pelo site simpla.com.br. Realização Rede Amigo Espírita. De cada um com os palestrantes. As crianças e os jovens já estão se organizando lá na recepção para retornarem às suas salas. Então, crianças, jovens, bom evento. Gostaria de lembrar também que os nossos jovens, eles têm intensas... Amigos, vamos retomando nossos lugares para continuarmos, por favor. Eu agradeço. Os nossos jovens, eles têm várias atividades que eles desenvolvem durante o ano todo, entre eles, e eles precisam de recursos, eles têm encontros estaduais, nacionais, dos quais eles participam, e eles precisam desses recursos. Eles estão com uma campanha de pizza que vai ocorrer dia 16, a entrega vai ser na hora do almoço lá na USE, e eles estão, alguns deles com o carnê vendendo essas pizzas, e tem um talão também no caixa da livraria da USE. Vamos ajudar nossos jovens, vamos incentivá-los, vamos colaborar para que eles continuem motivados, ok? Pessoal, todo mundo retomando, por favor. Eu vou pedir um pouco de silêncio, porque agora nós vamos retomar a segunda etapa. Vou chamar aqui, para a apresentação da Confraternização Espírita de Araraquara, a Seara, o Gustavo Gandolfi, que vai nos falar um pouquinho de mais uma confraternização na região. Maravilha, né? Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, nós, em nome da Casa de Fraternidade Chico Xavier, gostaríamos de agradecer à equipe do CONESC por mais uma vez nos permitir o trabalho e nos auxiliar, que com esse trabalho, além da gente poder servir, nos auxilia
na construção lá da nossa sede. Então, a todos os trabalhadores da Conesc, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Aos nossos amigos, oradores, muito obrigado pelo carinho. E nós gostaríamos de fazer, eu estou aqui com o Zé Henrique, que nós gostaríamos de fazer um convite muito especial. Agora, dia 23 de novembro, 23, daqui 15 dias, o primeiro Seara, a primeira confraternização espírita de Araraquara. Então, nós estamos aí empenhados nesse evento. Quem que vai estar lá, Zé? Vai estar lá o Orson Peter Carrara, Andréia Reis, o Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteira, e a Clarissa, fazendo uma palestra do trabalho deles, o Tato Save, de Bauru, e eu e o Sérgio. E o Zé Henrique Martiniano e o Sérgio, também aí com o CD. Então, nós agradecemos a oportunidade do espaço. As inscrições estão sendo feitas ali junto com a Perispírito, na banca ali com a Márcia. Quem quiser fazer a inscrição aqui, ou quem não quiser, no cartaz tem o link, procure no Facebook ou no Google, Seara Araraquara. Vocês vão ver que tem 2 Searas lá. Primeiro tem o Seara, que é o de estudos junguianos, não é esse. É o Seara da Confraternização Espírita de Araraquara. Muito obrigado. Obrigada, gente. Vamos prestigiar, né, nossos amigos. As confraternizações, em qualquer lugar, são sempre o maior benefício nosso que participamos, né? Vamos, então, à nossa mesa redonda. Lembrando, continuem, façam as perguntas, nós temos um bom tempo, dá para a gente fazer aí, trazer as nossas dúvidas, ok? Vou chamar, então, nosso mediador, Alex, já está aqui, a postos. Por favor, Eulália Bueno. O Taciro Rangel Nascimento. E o Arthur Valadares. Som testando. Som. Cortou. Oi. Oi. Vamos aproveitar esse momento para a gente tirar as nossas dúvidas, esclarecimentos e aproveitar a presença e a participação dos expositores. E vamos iniciar a nossa mesa redonda com o Otacílio. Ele vai fazer uma complementação em relação a uma pergunta que foi realizada ontem. Ontem nós tivemos uma pergunta que é assim, muito curiosa, né, muito interessante, mas muito difícil de responder, que foi por que Deus continua criando, né, criando espíritos, criando coisas. Então tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos dá uma ideia sobre isso, que é a pergunta 21. Kardec pergunta: deixa eu aumentar aqui, senão eu não enxergo. A matéria existe
de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em um certo momento? Resposta: só Deus o sabe. Então tem algumas perguntas que a gente só vai saber quando a gente tiver compreendido com intimidade com Deus. Então, quando a gente for um espírito realmente superior, um espírito puro. Entretanto, continua o espírito respondendo, há uma coisa que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, poderíeis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Então eu queria aproveitar também uma elucubração da ciência para a gente ver que a gente sabe muito pouco. Nós sabemos, hoje, a ciência explica, tem um modelo para a origem do nosso universo, é o famoso Big Bang, né? Esse Big Bang não foi concebido de qualquer maneira. O Hubble, esse que dá nome ao observatório que está em órbita na Terra, era um astrônomo que estudou com muito cuidado as galáxias. E ele fez uma medida muito interessante. Classificou as galáxias pela forma, então tem galáxia elíptica, galáxia espiralada, galáxia com barramento e espiralada. Então tem vários tipos de forma de galáxia que a gente observa. Mas ele fez uma medida muito interessante que foi a seguinte: medir, a partir da Terra sempre, qual era a velocidade da galáxia em relação a nós e qual a distância que ela estava. E ele começou fazendo isso, medindo centenas e centenas de galáxias, todas que ele podia, com um observatório muito bom que ele trabalhava, e ele então conseguiu julgar esses resultados, velocidade e distância de cada galáxia num gráfico. No eixo vertical ele pôs a velocidade, no eixo horizontal a distância. Então cada ponto, tal, galáxia está a distância tal e com a velocidade tal. Ele foi pondo os pontos. Curiosamente, todos os pontos caíram ao longo de uma linha reta. Curiosamente, é um resultado experimental, de observação e medidas de velocidade e de distância de galáxia até nós. E observou o seguinte, que quanto mais a galáxia estava distante, mais veloz ela era afastando de nós. Então esse gráfico mostra isso. As galáxias próximas estão com velocidade pequena de afastamento de nós. E as galáxias distantes estão com uma velocidade maior, mas proporcional. A velocidade era proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior a velocidade. Numa linha reta. Uma equação que ele modelou para explicar essa lei da natureza, descoberta por observação. Imagine agora a seguinte coisa. Se a gente inverter mentalmente a velocidade das galáxias, em vez de elas afastarem, elas vão aproximar. As distantes aproximam mais velozmente e as próximas mais devagar, de maneira tal que, como é proporcional, vai chegar todo mundo junto num ponto. Então o universo começou num ponto, porque ele expandiu e está afastando, expandindo cada vez mais. Daí que veio o modelo do universo em expansão, começando de um ponto, o grande Big Bang, que começou o processo de expansão e formação do universo. A ideia disso, que está por trás disso, ela é muito interessante,
porque ela mostra uma história para o universo que nós observamos. Então, isso é criação divina. Então, provavelmente, o modelo de criação do universo, Deus faz um ponto infinitamente denso de energia e ele expande e vai formando o universo. Esse universo que a gente está falando é o que a gente consegue observar, observação humana. Os cientistas, pensando com isso, começaram a pensar a seguinte coisa: ora, se existe um universo assim, por que não existe infinitos? Se teve o Big Bang para um, pode ter Big Bang para um monte. Então surgiu daí uma teoria do multiverso, ou pluriverso. Existem muitos universos no universo, parece contraditório, não é? Pode existir, o único problema é que a gente não deteta, porque um universo desse não, pelo menos com as regras de observação da ciência, se comunica com o outro. Então, um não sabe da existência do outro. É possível existir. São os famosos universos paralelos, que todo mundo já ouviu falar e não sabe o que significa. Então, isso é uma teoria, é uma especulação científica, e não sabe se existe. Mas isso dá para Deus, e para nosso entendimento, a concepção de criação infinita. Então, por que Deus continua criando? Porque Ele quer. É vontade dEle. Deus, em algum momento, né, do ponto de vista bíblico, disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Não é? É vontade do Criador. Se você chegar para um pintor que pinta um monte de quadro, e ele já está, né, com 50, 100 quadros, com 70, 80 anos, ele resolve pintar outro quadro, você pode chegar para ele e perguntar: mas escuta, para que você está pintando outro quadro? Porque eu quero. Não é? Essa é a resposta. Um dia perguntaram para Newton, quando ele enunciou a lei da gravitação universal: um corpo massivo atrai outro corpo massivo com uma força que varia com o produto das massas dos dois corpos que estão interagindo, dividido pelo quadrado da distância que os separa. Então, quanto mais próximo, a força é maior, quanto mais longe, a força é menor. Então, a força gravitacional da Terra, por exemplo, sobre a Lua, é diferente da Terra sobre a nossa estação orbital, que está mais próximo. Tá certo? Então, a força gravitacional é atrativa. Aí alguém chegou para ele: mas por que é assim? Por que as massas se atraem? Ele ficou com uma pergunta sem resposta. Sabe qual é a resposta que ele deu? Porque elas querem. Então, há perguntas difíceis de responder, porque nós não temos ainda recursos para entender. Então, é preciso, para aprender, uma coisa que é de fundamental importância para aprender bem, que se chama humildade. É preciso que a gente seja humilde para buscar e compreender aquilo que já está no nosso alcance, e guardar e ter paciência e esperar momentos na nossa vida para questionar outras coisas mais sofisticadas, criando primeiro em nós os recursos do entendimento. Por isso, espíritas, ou melhor, todas as criaturas, amai-vos e instruí-vos, porque é através desse recurso que a gente vai crescendo e vai compreendendo a criação divina e compreendendo também aquilo que a gente pode do Criador. Para o Arthur, como combater no Espiritismo as ações ritualísticas que ocorrem em algumas casas
onde se oram em pé, de mãos dadas e passes cheios de rituais. Olha, som. Kardec, ao longo de toda a codificação, vai focar muito num aspecto que é, digamos assim, a base da doutrina espírita. O espiritismo, ele diz, né, o sobrenatural já havia sido expulso, o misterioso, a superstição já havia sido expulso do domínio material pela ciência. O espiritismo veio expulsá-lo do seu último domínio, que é o mundo espiritual. Como? Explicando as coisas, mostrando o porquê, quais as leis que regem o processo. Porque quando você entende o que está por trás do processo, você vê que muitas coisas que eram julgadas necessárias, imprescindíveis, nada mais eram do que criações nossas por ainda não entender o processo. Então, por isso o Espiritismo pauta-se tanto no estudo, na compreensão, na consciência, que vão aos poucos nos despojando de necessidades que nós criamos para a nossa relação com o divino, para a nossa relação com os espíritos. Se vemos, por exemplo, a utilização da mediunidade ao longo dos séculos, vemos quantos paramentos não existiram que o Espiritismo foi aos poucos mostrando. Olha, não é necessário isso, essa ou aquela vestimenta, essa ou aquela postura, é necessário sim recolhimento, simplicidade, desinteresse. Isso é o essencial na mediunidade. O resto é acessório que muitas vezes, deturpado, né, converte-se no que é essencial. E aí que está o grande problema. O Espiritismo vai dizer, em muitas experiências ainda de relação com o mundo espiritual, para além, por exemplo, do Espiritismo, que certas práticas serão úteis, mas o Espiritismo vai dizer, olha, não é necessário, e nós aqui no Espiritismo trabalharemos com a máxima simplicidade possível para focarmos no que é essencial. Né? Porque não é uma coisa que causa problema, o problema está quando aquele ritual, aquele aspecto torna-se o central, e aí eu deixo de olhar o que é essencial. Então, por isso o Espiritismo, despojando-se de certas práticas exteriores, vai buscar o caminho da simplicidade, que nasce da compreensão do fenômeno. A oração é, sobretudo, uma conexão de pensamentos, portanto, do espírito que ora aos espíritos que ouvirão a prece, ao próprio Criador. O que os aspectos materiais têm a ver com isso? Se eu estou sentado, se eu não estou sentado, se está apagada a luz ou se não está. Então, é uma coisa desnecessária. Alguns se utilizarão disso ainda porque auxilia ali na concentração, etc, etc, mas o Espiritismo vem dizer, foquemos no essencial para que não desvirtuemos a finalidade primordial da oração, para que busquemos, antes de mais nada, o recolhimento, a sintonia, para que aprendamos a governar o pensamento, para que ele prescinda, para que ele não precise daquele recurso para, de fato, criar aquela conexão com os espíritos superiores. Porque, vamos supor, se eu estiver num lugar que não tem como acender ou apagar a luz, como é que eu vou fazer para orar? Então a oração não vai ser bem feita. Se eu estiver num momento que eu estou, como disse, acamado e não puder me levantar, então a oração não vai ter a mesma eficácia. Então é nesse sentido, o Espiritismo vai trabalhar sobretudo com compreensão, com estudo. Quando eu tenho ou entendo o fenômeno, quando eu tenho ele bem claro, eu passo gradualmente a prescindir dos acessórios para me focar no que é essencial. Isso vale para a prática mediúnica, isso vale para a oração, isso vale para as atividades da casa espírita, né? E esse é um tipo de coisa que se faz naturalmente pelo estudo, pela consciência e tudo mais, não por imposição, mas pela explicação. Quando se entende o fenômeno, naturalmente vai se percebendo que não é necessário mais aquilo e que é um convite, inclusive, que aprendamos a valorizar realmente o essencial para que a nossa adoração se encaminhe cada vez mais para aquilo que propôs Jesus à mulher samaritana. Quando foi perguntado, Jesus, por ela, né, se deveria adorar ali ou em outro lugar, naquela montanha ou em outra montanha, naquele monte ou em outro monte, Jesus diz, minha irmã, é chegado o tempo dos verdadeiros adoradores que adorarão Deus em espírito e em verdade, ou seja, focados nas coisas materiais. É isso que Paulo, por exemplo, vai tratar muito na sua carta aos Gálatas. Se lemos a sua carta aos Gálatas, ela é toda ela um estudo sobre isso. O que é fundamental na experiência religiosa e o que é acessório, que ele chamava obras da lei, né? O que eram os acessórios por nós criados. Àquele tempo, julgavam ser necessário a circuncisão. E Paulo diz, não é preciso antes a circuncisão do coração, isto é, do sentimento purificado, despojado. Isso é o essencial. Então, Paulo vai trabalhar muito isso na sua carta aos Gálatas, dizendo
Se começais pelo Espírito, por que voltais agora à carne? Já trabalhamos no âmbito da espiritualidade, por que esses aspectos nos prendem tanto? Avancemos, enfim, para essa busca realmente de compreender as coisas e focar na adoração, naquilo que é o essencial, naquilo que realmente edifica. Uma pergunta para a Eulália. Se cada espírito tem dentro de si as ferramentas para se libertar de seus problemas, qual é o limite de auxílio que devemos dar ao nosso próximo? Nós partimos do princípio de que fomos criados por Deus. Então nós somos produto da matéria mental de Deus. Aí a gente entra naquela historinha do Einstein, né? Em que o professor pergunta, então Deus criou o mal? Não, o mal foi a forma errada que utilizamos do fluido cósmico universal, entregue a nós. Então, é óbvio que todos temos em germe todas as propriedades, todas as sementes, mas nós precisamos querer atirá-las à terra do coração e cultivá-las com profunda dedicação, cujo adubo se chama hábito. Então, nós criamos hábitos e passamos a acreditar que aquele é o único modo de ser feito. Nos enceguecemos, deixamos de receber as sugestões do mundo espiritual, e é tão interessante que o projeto Manuel Filomeno de Miranda, composto de livros, principalmente voltados para a mediunidade, a prática, a qualidade na prática mediúnica, reuniões mediúnicas, vivência mediúnica. Então, ali nos fala que nós precisamos nos desatrelar de velhos hábitos para conseguirmos progredir. E também nos chama a atenção de que não estamos prontos a todo momento para o despertar espiritual. Quando somos chamados a ajudar o outro, nós devemos lembrar que até hoje Jesus não desistiu de nós. Então, a persistência de Jesus, esse querer de Deus, que Ele quer sempre, é fruto do crescimento espiritual. Então, conforme nós formos entendendo as condições espirituais, nós vamos ampliando a visão que temos do outro, e ao invés de cobrarmos do outro que ele seja melhor, através das nossas atitudes, nós vamos proporcionar possibilidades para que o outro se interesse em ser melhor. Por enquanto, nós pairamos na área das palavras. Nós estamos querendo ditar normas. Em relação ao outro, eu sempre sei o que é certo fazer. Mas quando se trata de mim mesmo, aí muda de figura. Então, quando eu me perceber no outro, quando eu desenvolver a virtude chamada compaixão, que não é pena, é compaixão, com entrega. Quando eu não apenas servir o outro das necessidades imediatas que ele tenha, mas eu me colocar no lugar do outro e fazer-lhe o que eu gostaria que me fizesse, eu me entregar, eu ser a oferta para o outro, eu estar junto dele, nós vamos ter menos dificuldades para nos reerguer e mais possibilidades para despertar o outro. É uma pergunta para os três. Vocês ainda acham que o Brasil continua no caminho de ser
a terra do Evangelho e coração do mundo. Nós interpretamos de forma muito apressada as coisas que vêm do mundo espiritual. Quando Humberto de Campos escreveu esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele não diz lá em nenhum momento, se vocês quiserem leiam de novo, com cuidado, que o Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Ele diz que foi transplantada a árvore, bonita a música que foi apresentada ontem, do Evangelho de Jesus para o Brasil, para que ele pudesse ser desenvolvido e espalhado de novo, numa nova tentativa para o mundo. Porque a primeira tentativa, nós a corrompemos. Jesus vem na Palestina, ensina e pratica pessoalmente com seu exemplo digno, e nós transformamos o Evangelho de Jesus na conveniência das instituições poderosas em que as religiões se tornaram para controle das pessoas, para um poder temporal. E desviou por isso mesmo da rota que os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, deram em seguimento ao trabalho que Jesus começou entre nós. Então foi necessário recomeçar, aproveitar tudo que já tinha sido feito, mas recomeçar para reerguer de volta o trabalho de evangelização do mundo, que é a transformação do nosso planeta num reino de amor, de bondade, de progresso, com solidariedade, com tolerância, com esses valores que a gente ainda não sabe utilizar. Então, o Brasil é o campo da experimentação nova, com recursos novos, para que o Evangelho de Jesus, que é basicamente a revelação das leis espirituais que nos governam, para sempre, leis precisas, amorosas, exatas de Deus, porque a inteligência suprema não comete erro, para que nós então pudéssemos transformar o nosso mundo de provas e expiações, de egoísmo, de sofrimento, de agressividade, de guerras, em planeta de fraternidade, fraternidade sem fronteira, médicos sem fronteiras, amor sem fronteira. Então, o Brasil tem uma missão a cumprir, e nós somos os artífices dessa tarefa. Se nós não transformarmos em nós todos esses recursos para que nós nos tornemos melhores, o Brasil jamais vai ser pátria do Evangelho. A gente pode até simbolicamente aceitar que o Brasil é o coração do mundo por dois motivos topológicos, de lugar. Primeiro, o Brasil tem uma forma parecida com a do coração. O mapa do Brasil é parecido com o coração, E segundo, está num país, num continente novo, que recomeça, que é a América, que foi descoberta 500 anos atrás. 500 anos, gente, é muito pouco tempo. Dá no máximo 5 encarnações. E a gente já teve milhares. Então é tempo pouco. Não se muda as coisas de repente. Mas a gente quer que, por decreto, escrito pelo Humberto de Campos, decretou que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. E a gente pega os noticiários assim, matou, assaltou, falou mal,
né? Porque as notícias são só essas que a gente pega em qualquer televisão, em qualquer meio de comunicação. As notícias boas são raras. E a gente fica imaginando que o Brasil é um país cheio de violência, de agressividade e de tudo mais. Mas e violência e agressividade existe no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque o homem aqui é o mesmo homem na América do Norte, o mesmo homem na Europa, o mesmo homem na África, o mesmo homem em qualquer lugar, no Japão. A gente tem conquistas sociais de regras que são estabelecidas socialmente para melhorar a relação humana. Se você desobedecer a regra, você é multado. E o nosso país, como é um país jovem, a lei ainda não funciona. Então, é preciso que a gente compreenda que isso é um trabalho a ser feito. Se nós queremos que o Brasil seja o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, primeiro, para ser coração, a gente precisa aprender a amar. E para ser a pátria do Evangelho, a gente precisa identificar e exemplificar os valores do Evangelho em nós mesmos. A gente faz isso? Como é que a gente quer um planeta, né, um Brasil evangelizado, se nós mesmos ainda não somos evangelizados conosco mesmo? Brigamos em casa, discutimos no trânsito, exigimos do governo. A gente exige dos nossos governantes que façam um país melhor, mas a gente joga papel no chão, para na garagem dos outros, desrespeita as regras de trânsito. Como é que é possível evangelizar assim? Por decreto? Não há como. Então a gente precisa ter uma compreensão além, que é uma compreensão de compromisso com os valores positivos, a começar em nós mesmos. Só um acréscimo no sentido de complementar, recordando lá o A Caminho da Luz, por que Jesus escolheu nascer entre os hebreus? Os 4 grupamentos que vieram lá na condição de exilados, alguém poderá se recordar, por que Jesus escolhe aquele? E Emmanuel é claro em dizer, os mais necessitados. Jesus vai em busca dos mais necessitados. Então, às vezes a gente cria uma ideia de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é de triunfo no mundo, que é de resolução das coisas no mundo, estabilidade social, etc. E esquece com quem Jesus mais convivia, e por isso era duramente perseguido e criticado. Publicanos e pecadores. O que são os publicanos? Corruptos, aqueles que tinham uma função, dela mal se utilizavam, alguma proximidade, aqueles que têm um passado assim não tão nobre nas experiências do velho mundo e que, pelo menos movidos de esperança, como aqueles publicanos e pecadores que buscavam, os enfermos que já reconheciam as suas enfermidades, Jesus fazia o seu coração mais próximo destes, porque já eram aqueles que minimamente se dispunham ou buscavam essa misericórdia do Mestre para aprenderem, para se regenerarem. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é coração no sentido de que é o coração do Mestre acolhendo os enfermos. É o coração de Jesus se abrindo em sua misericórdia para aqueles espíritos há muito, equivocando-se no velho mundo, e que no mundo espiritual, não nos esqueçamos, os que aqui estamos, clamaram a oportunidade de retornar, de estarem mais próximos da sua mensagem, que aqui, através da doutrina espírita e também, de um modo geral, pelas outras correntes cristãs, está aqui desenvolvida, está aqui tão divulgado, o Espiritismo que traz uma abrangência do entendimento do Evangelho tão vasta. Se a gente olhar o que nós recebemos de aporte do mundo espiritual na obra de um Chico, na obra de um Divaldo, o que diz respeito ao Evangelho, a gente entende melhor o que é essa proposta. Então não é uma proposta de triunfo no mundo, de facilidades, é uma proposta de escola regenerativa, de hospital em tratamento. Isso é coração do mundo e pátria do Evangelho, porque é com esses que Jesus estava mais perto, os necessitados,
os que precisam de acolhimento e de misericórdia, porque é nessa circunstância e nesse contexto que se faz mais propício o desenvolvimento das virtudes do Evangelho. Onde se configura um contexto mais fácil de desenvolver esperança e fé, senão no contexto de desesperança, de luta, de falta, de perda, de escassez. Onde se faz mais fácil, mais propício o desenvolvimento da tolerância, senão no contexto de intolerância. Onde se faz mais propício o desenvolvimento das virtudes do Evangelho, senão num contexto de oposição a essas virtudes. Isso é o Brasil, né? Aqui nós estamos tendo uma oportunidade única de desenvolver, em meio a tantos problemas e desafios, o que outrora os aflitos lá de trás, os que arrependidos buscavam se aproximar e estar mais junto do Mestre, desenvolver em nós esse Evangelho. E é por isso que o Brasil tem esse título, que é, como bem frisou o Tassiro, uma meta, mas que, no nosso modo de ver, estamos já inseridos no coração do mundo, no hospital de acolhimento de Jesus e na pátria do Evangelho, onde esse conhecimento não nos falta, em abundância, para que possamos introjetá-lo e vivê-lo. Porque sabemos, quem vai à Europa sabe, o fechamento à espiritualidade que vemos em solo europeu no Velho Mundo. O fechamento às expressões de espiritualidade é um materialismo ferrenho que tem estado lá. Aqui, embora todos os problemas, há mais abertura para as questões transcendentes. E é a partir desse canal que o alto vem infundindo no mundo novos paradigmas, aguardando que o nosso coração seja esse canal também. Vale a pena lembrar que tudo que pensamos, tudo que fazemos, cria um ambiente ao nosso redor, marca a atmosfera ao nosso redor, de tal maneira que, se nós lançarmos mão da obra de Ivone do Amaral Pereira, vamos perceber quantas vezes o Espírito Charles chega a um determinado local e ele faz uma leitura do éter, mergulhando em acontecimentos passados, cujas energias encharcaram aquele ambiente e podem ser acessadas. Então, nós temos um arquivo das nossas memórias conjuntas de sociedade no mundo espiritual. Agora, imaginem como era esse arquivo do continente europeu. Pensem, com tudo que já acontecera, com tantas guerras sangrentas feitas em nome de Jesus. Quando Francisco de Assis chegou à Terra, ele vinha resgatar o Cristo, todo o aprendizado que ele deixou, porque estava totalmente distorcido. Ele que nos pedira para amar, era em nome dele que os cristãos queriam tomar a Terra Santa e matavam os muçulmanos. Então, havia, naquela época, espíritos que não tinham mais condições de reencarnar, que estavam aprisionados no mundo espiritual, num local muito específico, encharcado daquilo que eles conseguiram reunir até então em suas reencarnações, e por mais ajuda que tivessem, retomassem um corpo novo, todas as impressões espirituais na atmosfera iriam exercer uma pressão psíquica muito grande, tornando mais fácil que eles voltassem aos comportamentos de outrora. Então, o que Jesus buscava era uma ambiência límpida. Por aí partiram para um continente novo, e Léo, então, se encaminha com Jesus em direção ao continente americano. E está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que não é um romance, gente, o pessoal lê como romance, né? É um livro de estudo, de tal forma que o Instituto Ser criou um outro livro chamado Celeiro de Redenção,
para estudar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E acontece um fato lá tão interessante, quando narra a crucificação de Jesus, destaca-se que naquela noite em que poucos foram os que permaneceram, a maior parte do povo e mesmo dos apóstolos saíram daquele ambiente. Eles não estavam preparados para certificar Jesus. Eles estavam recebendo as bênçãos de Jesus, né? Talvez fossem os que Jesus curou, mas eles não tinham coragem de dizer: olha, eu vou ficar aqui, eu sou um seguidor de Jesus. Pedro o negou 3 vezes, não é? Então, naquele momento, quando se olhava o céu, entre as constelações, que lá constam, acho que 86 constelações visíveis a olho nu, estava o Cruzeiro do Sul. Então, o Cruzeiro do Sul, até então, era visto de qualquer parte do mundo. E casa-se a narrativa de Humberto de Campos com a astronomia, que dá conta de que no momento em que Léo vem com Jesus em direção à América, e quando ele chega à parte que hoje está representada nos Estados Unidos, Jesus indica que para ali irá o cérebro, a razão, mas que ele precisava de um coração, de algo mais ao sul. Então, quando veio, naquele momento, por uma inclinação do eixo da Terra, o Cruzeiro do Sul deixa de ser visível no hemisfério norte. Ele vira um privilégio exatamente do lugar para onde Jesus transplantava a árvore. Quando nós transplantamos a árvore, acho que o Tassi foi muito feliz, a árvore precisa de cuidados. Ninguém pega uma árvore e muda de lugar, ela vai murchar, ela vai precisar de um empenho para viver. Então, esse empenho Jesus transferiu para nós, mas Ele não derrubou sobre nós um encargo puro e simples, Ele nos cercou de possibilidades. Então, uma ambiência límpida, onde nós não tínhamos memória, que viesse criar obstáculos, trazendo à tona todas as nossas más inclinações. Posteriormente, quando Ismael assume a conotação, né, de líder do Brasil, e o povo português começa a escravizar, né? Todo mundo fala: mas olha, escravizaram, tiraram o ouro do Brasil. Mas hoje nós faríamos o mesmo. Você coloca alguém tomando conta da sua mina, livre, sabe que ele vai extrair dali valores incomparáveis, isso porque somos apegados ao material. E aí você deixa aquela pessoa ir e vir sem nenhum controle? Claro que não. O método hoje é múltiplo. Você é funcionário de um supermercado, mas você não sai do supermercado sem ser revistado. Isso não é um constrangimento? Não é uma escravização aos moldes do século XXI? Então, naquela época, aquelas criaturas tinham que ficar lá dentro. Eles não podiam sair, porque eles poderiam levar o ouro embora. Então, quando houve essa escravização, Ismael pede uma entrevista com Jesus, de urgência. E diz assim: Jesus, eu acho que eu não sou a pessoa capaz de tocar o seu plano adiante. Mas por que, Ismael? Não, porque o Senhor está transplantando a árvore do Evangelho para cá. Eu acho que eu não estou regando ela adequada, não estou cuidando adequado. Porque se instalou a escravidão no solo brasileiro. Aí ele disse: não, Ismael, você não entendeu nada. E nós não estamos entendendo nada. Nós procuramos esse novo ambiente porque os lugares mais densos do mundo espiritual, onde jazem o maior número de espíritos em tamanha agonia, cuja carga mental é tão perniciosa, que se eles voltassem a reencarnar imediatamente, eles contaminariam muito fácil a sociedade que por si só já guardava aquele arquivo.
Então, não tinha como eles reencarnarem em outro lugar. Então, nós os levamos para um lugar onde o arquivo é límpido, porque eles vão ter poucas possibilidades de, através dos hábitos da sociedade, se religarem aos velhos vícios. Então, Ismael, vá às trevas densas, escute ainda o apelo de espíritos que estão aprisionados há séculos. Eles vão voltar com os velhos hábitos. E há todo um tempo que ele não pôs quanto é, de processo reeducativo desses espíritos. Ismael, eu estou mandando para o Brasil a escória da sociedade humana. Otacílio disse, o que é que nós tivemos? 5 reencarnações? Os que tiveram. Quantos ainda não encontram em nós condições de recebê-los e resistir-lhes com o nosso exemplo, impulsionando-os a mudar o hábito, mas que, de certa forma, tudo que se precisa para um bom coração, Jesus colocou aqui, o Arthur falou dessa materialidade do continente europeu. Então eu vou desafiar vocês, é o trabalho de casa. Me digam um país do mundo, onde todas as raças convivam em paz. Nós não temos guetos no Brasil. A gente fala de preconceito, mas o que ainda existe de preconceito no Brasil perante o que vemos lá fora é quase nada. Vocês já viram algum lugar em que na mesma rua, inclusive tem um centro em Serrinha, na Bahia, fica numa praça, é chamada Praça dos Três Poderes, não é o nome da praça, é o apelido, porque aqui tem o centro, ali tem a igreja evangélica e aqui a católica. As quermesses são juntas, as religiões se misturam. Qual é o lugar do mundo em que existe essa possibilidade sem confronto, sem guerra? Qual é o coração que é capaz de acolher a alma, por mais criminosa ela seja, e amá-la apesar de tudo? É o coração de mãe. Então, é nisso que, cuidando da árvore do Evangelho, buscando recursos no Evangelho, que anda tão esquecido, as pessoas não estudam mais o Evangelho. Eu vejo católicos, protestantes, com a Bíblia debaixo do braço. Nunca vejo um espírita andando na rua com o Evangelho debaixo do braço. Você pede celular de evangélico, eles têm a Bíblia em PDF. E nós temos as obras de Kardec em PDF para consultar? Pois é, mas foi a nós que Jesus entregou a responsabilidade de regar essa árvore. Por enquanto ela ainda está com as folhas caídas, mas se nós cuidarmos dela direitinho, ela vai florescer e frutificar, com certeza. Para o Otacílio, por que Deus não nos criou perfeitos? Estou lascado. Imagine se a gente fosse criado perfeito. Vamos imaginar, não é? Qual seria a nossa vida? O que faríamos? Se todo mundo fosse perfeito, o que a gente faria? Ficar no céu tocando harpa e convivendo com os anjos? Deus me livre dessa vida, eu não quero isso para mim jamais. A lei do trabalho é a lei mais linda que existe, porque o trabalho é o meio de ser útil, de servir, de ajudar e também de progredir. A inteligência suprema tem lá as suas razões
que a gente ainda não consegue compreender muito bem. Mas, se nós fôssemos criados perfeitos, que mérito a gente teria dessa perfeição que nos foi dada de graça? Que mérito? Nenhum. É tudo graça divina. Recebemos tudo de graça, pronto. Não é? É tão gostoso você fazer uma comida e depois aproveitar e comer essa comida, não é? É diferente de chegar e pegar a comida pronta. Você nem sabe que trabalho deu aquilo, come sem sentir direito o sabor que aquilo tem por trás de um trabalho criativo, construtivo. Então, Deus é a inteligência suprema, não comete erros. E Ele cria de duas maneiras muito elegantes. Porque cria um mundo, né, um universo dual, constituído de duas coisas: princípio inteligente e princípio material. E associa esses dois princípios para que ele comece do zero, do comecinho mais simples possível, e evolua até conseguir compreender toda a criação divina, numa obra gigantesca de autocrescimento. É muito bacana você ver a vida das bactérias. Elas trabalham, elas vivem, elas constroem coisas. Nós temos continentes debaixo d'água construídos por organismos microscópicos, que criam verdadeiras ilhas de trabalho, de construção de coisas belíssimas, expressão divina, não é? Da beleza da criação divina. Esse trabalho de ir vivendo simples e construindo através da experienciação valores, nos dá todo o crédito das conquistas. E há coisa mais gratificante de você projetar uma coisa para fazer e dar conta e fazer ela ver bem feita? É uma alegria que nenhum espírito perfeito, que foi criado perfeito, teria. Porque ele não fez nada, está tudo pronto. Invente pratos novos na sua cozinha. Se ficar gostoso, você fica super alegre e vai oferecer para os amigos, para mostrar: olha o que eu fiz, olha como eu sou capaz de fazer coisas que são agradáveis. Um espírito criado perfeito não terá essa alegria, porque está tudo pronto. Não faz sentido. Então, a inteligência suprema, gente, não comete erro. Não queira inventar um Deus diferente. Não vale a pena. É uma pergunta feita pela internet. O autor é o Daniel Rosa de Assis, de Goiânia. Ele pergunta ao Arthur: como nós espíritas temos que reagir no ambiente social ao sermos rotulados como espíritas com rejeição na tolerância fraternal? Se nós somos rotulados assim, analisemos a nossa conduta, vejamos se o rótulo se aplica a nós, e se aplica, melhoremos-nos, né? Aprendamos a sermos cada vez mais coerentes, nos esforcemos por sermos cada vez mais fraternos, por termos o compromisso com o Evangelho, com a lei divina, com a verdade, dentro, né, do envoltório da caridade e do amor. Então,
Se o rótulo se aplica, aprendemos com ele. Se não se aplica, sigamos adiante, porque a consciência está tranquila. Essa é uma análise que cabe a cada um, como foi dito por Emmanuel Chico. Chico, agradeça a toda crítica, agradeça a todo rótulo, a toda ponderação das pessoas, porque se for verdadeira, é ensinamento, é aprendizado. Se não for verdadeira, segue adiante, abençoando e passando. Então, diante dos desafios, das demandas do mundo de hoje, é preciso, como falávamos, o mínimo de coerência. Não se espera de nós perfeição na nossa ação, o espírita está consciente disso, mas espera-se aperfeiçoamento, espera-se comprometimento, espera-se o mínimo de coerência. E é isso que Jesus quis dizer com o sal da terra, que serve para salgar. Se não está salgando, se está insípido, nada mais serve esse sal, senão para ser pisado pelos homens. Então meditemos em nossa vida, em nosso posicionamento no mundo, no exemplo, na palavra, na ação, se tem sido o exemplo, ou se tem sido a presença que salga, né? Que traz para as criaturas que conosco convivem mais sabor no viver, mais alegria pelo viver, mais busca, se os deixa mais sedentos, nesse aspecto. Porque eu me lembro, há um tempo, numa reunião mediúnica, o benfeitor espiritual analisou essa fala de Jesus, vós sois o sal da terra, de uma perspectiva que até então nunca tinha pensado. Geralmente a gente fala no Evangelho para descendentarmos os outros, para levarmos a água viva, mas é nosso papel também, onde estamos inseridos, sermos um pouquinho salgados, no sentido de dar aos outros um pouquinho de sede, sede de mais conhecer, sede de viver, sede de experienciar o que é de fato viver e seguir com Cristo. Olha, tem muito cientista que já foi classificado de louco, mas deram e deixaram contribuições valiosíssimas para a sociedade. Então, o julgamento dos outros só serve para nós fazermos autoanálise, que é o que ele acabou de dizer. Jesus foi considerado malfeitor, foi crucificado entre os ladrões. Se Jesus não quisesse passar por isso, ele tinha que fazer o que todo mundo fazia, ia passar despercebido, não é assim? Então a gente tem que ser coerente, tem que enfrentar, tem que ter coragem. Os discípulos primeiros de Jesus iam cantando com lágrimas para o meio do circo para ser comido pelos leões ou virar chamas vivas, porque eram derramados sobre ele óleos e tacado fogo. Toda ideia nova, toda ideia boa, desafia o status quo. Porque a gente é muito comodista, a gente não gosta de mudança, não é? Do jeito que está bom, para que a gente vai mexer, vai mudar? Mas quem não muda, não melhora. Vocês já viram a mudança de casa, como é muito importante você mudar de casa? Você desfaz de um monte de porcaria que juntou, não é? A gente começa, não, mas isso eu não sei para que eu tenho isso, tem 10 anos que está aqui, joga fora, não é? É só a mudança que faz a gente renovar. Então, tudo que provoca o comodismo das pessoas, provoca também uma reação inicial. Mas se a pessoa experimentar, ela vai ver que vale a pena e ela faz. E a gente, se a gente for coerente, a gente mostra com a nossa mudança que vale a pena. Então, deixa falar. Cada um é responsável pela sua boca, não é? Às vezes a gente fala assim para as pessoas, não vou com a cara de fulano, ele não deve ir mesmo, cada um vai com a sua cara, não é? Mas tem que respeitar a cara do outro, é dele. Essa postura nossa tem que ser uma postura de coragem. Se você quer fazer diferença, seja diferente,
Faça o que tem que fazer, mesmo que os outros não compreendam. Nós não viemos aqui, né, estudar uma doutrina, estudar o Evangelho de Jesus, para ficar parado no tempo. Nós ficamos parados no tempo 2000 anos. Já é tempo do mundo ser melhor. Mas se nós não construirmos esse mundo, ele não vai ser. Uma andorinha só faz verão. No incêndio, o passarinho que pega uma gota de água e joga no fogo está dando a sua contribuição. Mesmo que as pessoas achem que ele é louco, porque ele não vai conseguir apagar o incêndio, mas ele tenta. Nós temos que ser esses passarinhos. Tarcísio, desculpa só um pouquinho. Agora que você foi lascado inteiramente pelo pessoal, eu estava aqui pensando, se Deus não criasse, ele seria egoísta. Ele já deixaria de ser Deus. Se ele cria incessantemente, ele tem a suprema capacidade de aceitar desafios e de lidar com eles. E graças a essa suprema capacidade, nós estamos aqui. Quando falamos em mudança de casa, em jogar fora, pensem se Deus fizesse faxina na casa dele. Não sobraria nenhum de nós. Isso é bondade infinita, é inteligência suprema. Criar incessantemente. Pensem quando nós estamos numa empresa e às vezes vamos galgar assim um patamar que a gente queria muito, aí alguém pede para sairmos de férias, a gente diz, todo mundo quer férias, mas chega naquele momento eu digo assim, não, agora não, eu prefiro tirar mais à frente, porque a gente tem medo que percebam que nós não fazemos falta, e aí dê a promoção para outro. Pensem que capacidade é essa de Deus, que Ele nos oferece todas as possibilidades de crescermos infinitamente. Nunca se sente ameaçado, e nem ele, nem os Cristos, os Espíritos acima de nós, os nossos mentores, eles têm o interesse que nós cresçamos, e eles estão sempre nos dando o melhor, tá? Então, eu acho que Deus cria porque não é egoísta, né? Porque Ele nos oportuniza o crescimento infinito. Ele ama o que cria. Para os três. Por que o Espiritismo, sendo uma doutrina tão esclarecedora e consoladora, é tão pouco conhecido no mundo? Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem que um dia o Espiritismo, não no aspecto de rótulo, no aspecto exterior, mas aquilo que ele revela, que nada mais são como leis naturais, leis espirituais que regem o universo, um dia ele será crença comum, isto é, um dia todos saberão da realidade do Espírito, um dia todos saberão da realidade da reencarnação, porque são leis, quer a gente saiba ou não, elas continuam valendo. E há tudo, né, digamos, no processo evolutivo, no processo de progressão dos seres, há tempo para cada coisa. Então, Jesus, ao tempo que veio estar conosco, Ele mesmo disse que muitas coisas teria ainda a nos revelar, mas que àquele tempo não estávamos habilitados para suportar aquele conhecimento. Esperou Ele, portanto, 1.800 anos de desenvolvimento do pensamento humano, da filosofia humana, da ciência humana, para que pudéssemos gradativamente ir acessando esse recurso. Então é isso. Quando a gente pensa do ponto de vista material, né, parece-nos muito tempo, mas o que são 150 anos, gente? O que são 160 anos de uma doutrina que aporta à Terra? Os espíritos superiores trabalham com a ideia, ou calculando em termos de milhares de anos, em termos de milênios, em termos de séculos, para dizer por baixo, né?
Então é uma doutrina que é ainda uma semente desabrochando em termos das coletividades, mas a gente já percebe uma grande penetração, né, no Brasil, de modo geral, no sentido de espiritualização, essas ideias. Em outros lugares, através de outras formas, ali está também o espiritismo, porque, mais uma vez, não é uma questão de rótulo, mas as ideias da qual ele é portador, que vieram em outros tempos, em outros momentos, através de outros emissários também. Então, essas ideias quanto à reencarnação, quanto à vida no mundo espiritual, elas, de certo modo, boa parte das criaturas do mundo já associam essas ideias, já aceitam as ideias, né? Quantas outras doutrinas reencarnacionistas aí não as temos? Se pensarmos budismo e outras tantas, o hinduísmo e etc. Então, são as ideias que, no momento julgado adequado pelo alto, elas são semeadas. Nem antes, nem depois. Se antes, muitas vezes abortariam. Se depois, perdem o momento. No momento julgado adequado, o alto mandou. E agora vem todo o processo de desenvolvimento. E aos poucos elas vão ganhando terreno. E assim a gente vai entrando naquele que será o paradigma do mundo de regeneração, que será o paradigma do Espírito. Enfim, a humanidade terrestre, as coletividades terrestres chegarão a adentrar mais propriamente essa compreensão, esse paradigma de que somos espíritos em processo de evolução. Quando assim fizermos, não sabemos quanto tempo demorará, vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa resistência, da nossa abertura. Quando assim o fizermos, estaremos entrando de fato numa nova era para a humanidade, em que as metas, os valores passarão aí por um grande processo de renovação. Mas tudo, na criação divina, tem o tempo julgado devido, o tempo adequado, e a isso se associa o livre-arbítrio de cada indivíduo, como de cada coletividade. O pouco conhecimento do Espiritismo lá fora é exatamente porque nós, no exercício do conhecimento, porque o Brasil é o país mais espírita do mundo, nós estamos demonstrando-o como uma religião. Nós trazemos arraigados os velhos hábitos, então nós vimos a casa espírita como uma desobrigação com Deus ou com os espíritos. Não somos diferentes dos que vão ao templo religioso semanalmente para se sentir quites. Quando o Espiritismo veio, em primeiro lugar, como uma filosofia, então atemporal, fora dos limites da religião, para que nos leve ao questionamento do porquê da vida. Então, nós não temos a filosofia que é católica, é evangélica, que só tem acesso os católicos, só tem acesso os evangélicos. A filosofia é uma área da humanidade, sem fronteiras religiosas. Então, o Espiritismo vem para dar uma visão científica, justa, lógica, do porquê nós estamos aqui. Então, ela é um comportamento, ele mostra um comportamento, e esse comportamento está sendo esperado de quem? De quem já tem algum conhecimento. Se você está de fora e vê que aquele setor da humanidade, que supostamente diz que estuda a filosofia, a ciência espírita, não muda o padrão de vida, não enfrenta melhor as dificuldades, continua esperando que algo seja feito por acréscimo, a gente não convence os outros. Nós não levamos ao outro o desafio de eu também vou conhecer, porque essa pessoa se transformou tanto, como é que ela virou alguém feliz no meio de tanta conturbação? Por quê? Porque ela tem um entendimento. Então, assim, o Espiritismo está muito bem colocado. Ele não é a religião do futuro, porque ela não é o rótulo do futuro, mas é o futuro das religiões, porque vai esclarecer todas as dúvidas e vai trazer a justificativa para que eu saiba viver e para que vivo. Vou fazer um desafio diferente. Vocês sabiam que se a gente tiver um fio aqui vertical e fizer passar corrente elétrica no fio,
uma agulha magnética se orienta? Vocês sabiam disso? Tem mais de 200, da ordem de 200 anos que isso foi descoberto. Quanto tempo a gente gasta para aprender as coisas que estão sendo desenvolvidas nos laboratórios? A gente acredita na ciência cegamente. Cegamente. Por isso todo mundo acha que a física quântica explica o espírito, porque não sabe nem física quântica nem espírito. A gente é assim. A gente quer que tudo já esteja pronto para a gente. A gente não compreende que a criança nasce neném e tem que desenvolver devagar no tempo dela. Toda a estrutura de conhecimento precisa, para ser absorvida, estudada e compreendida. E isso gasta tempo. Ninguém aprende física numa palestrinha. Você aprende qualquer coisa sentando e trabalhando. O Einstein dizia isso, porque todo mundo achava que ele era um gênio, né? E ele dizia, olha, para fazer essas coisas é preciso de 2% de inspiração e 98% de transpiração. Suar, trabalhar, fazer, conquistar. Se nós, nas casas espíritas, as reuniões públicas que dão passe, está assim de gente, e nas reuniões de estudo tem gatos pingados, 4, 5, 6, como é que a gente quer difundir esse conhecimento sem tê-lo? $150 anos é pouquíssimo. Quem é que conhece o Evangelho de Jesus? Já leu o Novo Testamento inteiro? Levanta a mão. Tem 2000 anos. Alguns gatos pingados sabem. Vocês estão vendo que essas perguntas saem dos apressadinhos? Que querem tudo pronto? Tem que transpirar, gente, não tem jeito. Vocês estão vendo a gente falar aqui, acho assim, esses meninos aí, obrigado pelo menino para mim, já nasceram pronto. A primeira palestra que eu fiz, que eu tive que fazer, a primeira vez que eu tive que falar em público, eu tremia tanto, que eu tive que separar minhas pernas, porque os joelhos batiam um no outro, de nervoso, meu coração parecia que ia sair pela boca. Tudo isso que eu faço agora com facilidade, é uma conquista de 40, 50 anos. Nenhum profissional sai pronto da universidade com o diploma na mão, ele vai aprender fazendo. O Arthur está terminando o doutorado dele, ainda não tem experiência de trabalho, vai aprender fazendo. Eu aprendi a dar aula, aprendi física dando aula de física, porque eu tinha que aprender primeiro para não falar bobagem para os alunos. Mesmo assim, os alunos me encostavam na parede muitas vezes, porque fazia pergunta que eu não sabia responder. E eu falava, ó, não sei isso, mas eu trago na próxima aula a resposta. E estudar, e trazia. Porque não saber é natural, mas ficar não sabendo sempre é burrice. A gente tem os livros todos ali,
Quanto tempo a gente dedica em casa, durante a semana, para ler livros? Vocês sabem que os jornais de maior circulação no Brasil, no domingo, que é o dia que mais faz jornal, são 500 mil jornais. Olha, 500 mil, a população do Brasil é 200 milhões. Só 500 mil jornais são distribuídos. Ninguém lê coisa nenhuma. Os best-sellers brasileiros é 2 mil, 3 mil livros, 3 mil, 10 mil livros. E a maioria dos livros estão na estante. Como é que a gente pode divulgar uma coisa se nós não nos propomos a fazer? Como é que a gente quer que o conhecimento atinja a todas as criaturas se a gente não sai a campo fazendo isso? Quem quer ser palestrante aqui? Levanta a mão. Para divulgar a doutrina, para ela ser conhecida no mundo. Como é que vai ser? Se a gente não se dispõe. Esse é o problema. Nós ficamos acomodados na nossa posição, esperando chegar para nós. E ficamos, poxa, mas esse mundo não muda mesmo, né? Está tudo do mesmo jeito. Qual foi a mudança que você propôs e que você começou a fazer? Gente, o trabalho é nosso. Quantas pessoas aqui compram livro, pega um ônibus e esquece no ônibus para alguém achar e ler, para divulgar a doutrina? Quantos livros? Ó, tem um que faz isso, Viva. Tem outro lá, alguns outros que fazem. Por que a gente não dá livro espírita de presente em vez de ficar dando bobagem? Brinco, colar, roupa. Dá livro. Se a pessoa não lê, o problema é dela, mas você deu, divulgou. Então, a gente que tem que fazer a coisa. Se a gente quer que as coisas apareçam, a gente tem que erguer aquilo que Jesus disse: põe a sua luz na candeia, não debaixo do alqueire, debaixo do móvel, põe lá em cima para todo mundo ver a luz. Não é para ver você que pôs a luz, não, é para ver a luz, porque assim ela ilumina. E é óbvio que se você pega a luz para pôr lá em cima, você também fica iluminado. Quem carrega a tocha, né, a chama, vai no claro, mas clareia o caminho para os outros. Esse trabalho é nosso. Nós não temos que ir em casa espírita para tomar passe, a gente tem que ir para trabalhar. Se a gente trabalhar, a gente já sabe, já sai de lá pacificado. Porque não há melhor cura que a gente faça para a gente do que trabalhar em benefício alheio. Eu aprendi isso com meu neto. Ela tem uma netinha maravilhosa, eu também tenho um neto legal. Eu levava ele para a casa dele junto com meu filho, e ele ficava falando, 4 anos, papai, te amo, vovô, te amo. Aí eu resolvi perguntar para ele, Felipe, o que é amar? Ele parou, ficou quietinho um pouquinho. Amar é cuidar, servir. Amar é servir. A gente não sabe amar, mas sabe servir. Quem está servindo? Somos nós que temos que fazer. Vamos transformar o nosso trabalho profissional em ato de servir. Não precisa de ser missionário de nada. Se você é mecânico, conserte o carro dos outros como se fosse o seu. Se você é padeiro, faça o pão como se fosse para você.
Se você vai limpar a casa, faça para que ela fique limpa para todo mundo, porque você está levando saúde para todos. Transforme qualquer trabalho em ato de servir, e aí a gente aprende a amar, e com exemplo a gente ensina esses valores todos que a gente está aprendendo aqui, que a gente aprende com a doutrina espírita, que a gente aprende com o Evangelho de Jesus. Tem 2000 anos que o Evangelho de Jesus está conosco, e a gente nem conhece ele ainda. Está na hora de mudar. Chegamos ao fim da nossa mesa redonda. Infelizmente não deu para responder a todas as perguntas. Agradecemos aos expositores, aos convidados, por terem participado da Conesc 2019, desejando a Eulália um retorno de muita paz, muita felicidade. Apenas aproveitando, para quem quiser, Eulália, hoje à noite tem uma palestra na cidade vizinha, aqui a São Carlos, pertinho, em Analândia, às 8 horas, lá no Centro Espírita Amigos da Luz. Então, quem quiser aproveitar um pouquinho mais, curtir lá Eulália, aqui em Analândia, aqui pertinho, não está saindo? Não. Melhorou. Tá melhor aí? Tá. Então, aproveitando apenas, hoje a Eulália tem mais uma palestra aqui na nossa região, às 8 horas na cidade de Analândia, 30 minutos daqui de São Carlos. Agora melhorou, né? Agora sim. No Centro Espírita Amigos da Luz, então, às 20 horas, a Eulália vai falar sobre os Cristos planetários. Então, quem quiser aproveitar mais um pouquinho, ouvir um pouquinho mais, na cidade de Analândia, às 8 horas. Eu passo agora para a Nilzeli continuar com a programação. Muito obrigada, então, a todos. Nós temos ainda a homenagem ao Sesc Centenário de Kardec, temos uma atração ainda antes do encerramento, e agradeço, então, a todos da mesa redonda. O pessoal vai arrumar o palco agora. Nós temos ainda uma apresentação, hein? Enquanto o pessoal arruma o palco para a nossa apresentação, vamos lá. Agradecemos uma vez mais, por conta da alteração aqui na ordem, nós não vamos estar com o slide das cidades representadas ali no telão. Mas nós agradecemos a todos que vieram, a todos vocês que estão aqui. É uma alegria. A confraternização, um dia nós faremos como humanidade, não é isso? Nós não estamos apresentando aqui as casas espíritas que estão representadas, porque não era, esclarecendo a vocês, não era um item obrigatório no ato da inscrição. Pretendemos, no futuro, fazer de uma maneira que a gente tenha uma amostragem das casas espíritas que estão aqui confraternizando conosco. E aí teremos essa visão. Eu vou fazer aqui um desafio, né? O Otacílio lançou desafio, o Arthur, eu vou lançar um desafio. Que todos nós que aqui estamos, em 2020, que nós possamos trazer, incentivar, conquistar mais um amigo para estar conosco. E aí nós veremos esse auditório cheio. Tudo bem? Vocês topam esse desafio? Beleza. Muito obrigada. Uma vez mais, nossos agradecimentos aos patrocinadores e aos que colaboraram conosco. Pisolejo, Pisos e Acabamentos, Real de Turismo, Agência de Viagens, Restaurante Bar do Pascoal. As instituições espíritas que colaboraram, e é tão importante, gente, esse patrocínio, essa colaboração, porque é muito alto o custo de um evento como esse, e a gente vive no plano material ainda, né? Associação Espírita Obreiros do Bem, Casa do Caminho, Instituição Espírita Cristã, Grupo Kardecista Caibar Schutel, Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, Sociedade Espírita Kardecista O Consolador de Araraquara e USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos.
Uma salva de palmas a todos esses. Nossa gratidão. A organização, então, teve a colaboração de amigos da Associação Espírita Obreiros do Bem, Grupo Kardecista Caibar Schutel, Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, Irmandade Espírita Cristã João Estela e USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Nossos agradecimentos a vocês que estão aqui, porque isso é que justifica e nos ilumina para nós continuarmos o nosso trabalho. E aos nossos convidados, nossos amigos especiais, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Uma salva de palmas a eles também, com esse trabalho de divulgação do Espiritismo. Nossa gratidão também aos parceiros que colaboram do Movimento Espírita e Humanitário, que estiveram aqui comercializando os seus produtos e, com isso, também divulgando o Espiritismo. A Livraria da USE, São Carlos, a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, Perispírito Camiseteria, a Associação Espírita Francisco Thyssen e a Associação Espírita Luz e Caridade. Uma salva de palmas a todos eles também, pelo trabalho. E vamos agora a uma das nossas apresentações de encerramento. A apresentação dos nossos pequenos, das nossas crianças da Conesc Mirim e dos nossos jovens da Conesc Jovens. Uma salva de palmas a eles, por favor. Eu não vou ter que usar o cabo. Gente, enquanto eles arrumam ali os violões, e a gente não consegue, meu Deus, prestar atenção, né, acompanhar a nossa apresentação, a letra da música vai estar lá no telão, então se vocês quiserem acompanhar junto conosco, cantar, bater palma, serão muito bem-vindos, beleza? Nós escolhemos essa música porque a gente acha que ela tem bastante a ver com o tema do evento, que fala sobre ética, que homenageia Allan Kardec, e essa proposta que o Espiritismo nos traz de nos renovarmos, né, de nós sermos o homem novo, né? Nós renovarmos o nosso espírito e as nossas bem-aventuranças. Então, a gente convida, além de cantar, a gente conseguir fazer essa reflexão.
Gente, eu vou aproveitar enquanto está difícil ali e eu vou falar algumas palavrinhas para vocês sobre o que a gente está fazendo aqui hoje. Antes, quero me apresentar. Espero que vocês estejam tendo um bom dia, que tenham aproveitado o evento, tenham tido um ótimo fim de semana. Meu nome é Daniela e eu sou parte do Departamento de Mocidades daqui de São Carlos, um órgão da USE, junto com essa galera aí. Levanta a mão aí. DM. Queria falar para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente está buscando sempre integrar as mocidades aqui da cidade, tentando trazer o jovem para o movimento espírita, e é por isso que a gente está aqui hoje. Essa é a primeira vez que a Conesc abre espaço para as crianças e para os jovens participarem de uma maneira mais interativa. E para que isso continue acontecendo, a gente conta muito com a ajuda de vocês, porque vocês são os pais, vocês são os avós, vocês são os tios, e vocês precisam incentivar que as crianças e os jovens participem das atividades na Casa Espírita. As casas espíritas precisam incentivar que a gente tenha oportunidades, enfim, que a gente continue frequentando o movimento para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho e à divulgação. Então é isso, contamos com vocês, quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a todo mundo que trouxe os filhos, trouxe os jovens, os parentes, enfim, todo mundo que veio, e pedir que continuem e que da próxima vez, que no próximo ano a gente possa ter mais gente aqui, que esse palco esteja lotado de crianças e jovens e que a gente continue nessa jornada aí. Deu certo? Deu? Só mais um recadinho, acho que já foi falado, mas o DM está vendendo pizza e está ali na banca da USE. Quem quiser comprar depois do evento para nos ajudar, a gente está fazendo caixa para um evento muito grande que a gente vai receber em 2021 e a gente está se preparando para esse evento. É a primeira vez que vai acontecer aqui em São Carlos, então, se vocês puderem nos apoiar, seria ótimo. Obrigada. Aproveitem.
É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Lindo, vocês estão de parabéns, não estão, gente? Maravilhoso. Aproveitando essa apresentação, gostaria de deixar aqui um convite a vocês. Cuidar das nossas crianças é um dos trabalhos mais dignos, edificantes, nobres. E nós estamos precisando, todas as casas espíritas estão precisando de trabalhadores. Então, um dos lemas de Kardec, trabalho, né? Vamos aproveitar o convite e vamos nos interessar, vamos procurar na Casa Espírita como colaborar. Teremos em fevereiro, no início de fevereiro, um encontro de evangelizadores aqui em São Carlos. Vamos nos engajar, vamos procurar na Casa Espírita e vamos participar. Então, fica aí o convite. Aproveitando, nosso lema é trabalho, nós já estamos trabalhando com a Conesc 2020. Ela vai acontecer dias 14 e 15 de novembro de 2020. Nós já temos expositores confirmados. Gilson Luiz Roberto, do Rio Grande do Sul, médico com formação em psicologia analítica junguiana e homeopatia. Jaider Rodrigues de Paulo, de Minas Gerais, psiquiatra. Sueli Caldas Schubert, de Minas Gerais, autora de 15 livros, é também expositora, tendo realizado palestras e participado de seminários no Brasil e no exterior. Agendem, 14 e 15 de novembro. E aquele desafio, traga mais um, traga mais dois, traga quantos amigos puderem, para nós continuarmos essa construção do espírito nosso, daqueles que nós amamos, para que estejamos juntos, né, nessa escalada evolutiva. Agora nós vamos fazer a transmissão do vídeo. É isso, Alex? Ah, não. Mudou o roteiro, gente, só um momento. Desculpem, na verdade, o vídeo que nós iríamos apresentar agora foi aquele que vocês já viram, o vídeo da música A Lápide, né, do Zé Henrique Martiniano, nos 5 idiomas. Então, quem estava aqui ontem já se deliciou com esse vídeo. Então, eu convido Flávia Contartese para a leitura do poema. E, na sequência, Alex, ela já passa para você, para a nossa prece final. Doutrina e Vida, capítulo 17. Homenagem a Kardec. Amaral Ornelas, psicografia de Chico Xavier. Trouxeste a Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora. A vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na bênção a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Amigos queridos, lembrem-se do formulário de avaliação com a opinião de vocês. Alô? É muito importante para nós, tá? A caixa está Alô? Lá naquela mesa na recepção. Alô? Procuremos agradecer a Jesus
Agradecer aos amigos espirituais aqui presentes, a tantos amigos encarnados e desencarnados que participaram ativamente deste evento e que essas vibrações aqui movimentadas, Senhor, possam se propagar em nosso movimento, na sociedade, que precisa nesse instante de momentos de paz, de serenidade e de reflexão a respeito das questões espirituais. Envolve-nos a todos com o teu abraço, com a tua presença amiga. Desperta em nossos corações os valores do bem, da solidariedade, do entendimento, e que em nosso dia a dia possamos ser cartas vivas do teu ensinamento, do teu evangelho, no esforço diário em sermos melhores, Senhor. Ampara-nos a todos, ampara a humanidade que carece nesse instante de momentos de paz, de encontrar o teu amor, o conforto e o esclarecimento. Agradecemos a ti, Senhor, pela tua presença amiga, por esse evento que tanto nos ensinou e nos ensina. E que no próximo ano possamos estar aqui reunidos, nessa confraternização espírita que reúne amigos, trabalhadores de São Carlos e de tantas cidades do Brasil. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir. Muito obrigado, amigo Jesus, pela oportunidade de aprender. Muito obrigado pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Que assim seja. Amigos, bom retorno para casa. Vão em paz. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Anete Guimarães, Evandro Liva, André Sobreiro, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, Edmundo César, Clayton Freitas, Simão Pedro de Lima, Saulo César e Haroldo Dutra Dias. Amigo Espírita Chico Xavier. Inscrições pelo site simpla.com.br. Realização Rede Amigo Espírita.